aqui novamente para gravar mais um episódio do videocast Irota Food, Informação e Sabor. E hoje a gente trouxe para vocês, o Irota é um celeiro de boas pessoas, um celeiro de bons profissionais, pessoas que se desenvolveram aqui, cresceram aqui no Irota, se desenvolveram pessoal e profissionalmente aqui, e a gente vai trazer alguns exemplos dessas histórias inspiradoras para vocês conhecerem. E hoje a gente está aqui com o Bruno Santos. O Bruno hoje trabalha lá no nosso RH, e ele vai contar para vocês um pouquinho da história dele, que começa lá quantos anos atrás, Bruno? Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 36 anos. Então começa 36 anos atrás, porque se ele está com 36, ele tem 18 de Irota, é isso, 20 né? 20 de Irota, então ele entrou aqui com 16 anos. Ó que essa história é longa, vamos conversar sobre ela. Então começa aí, Bruno, conta pra gente a sua história desde a infância, como começou, como você chegou aqui, como você é filho único, né, que a gente estava conversando. Isso, sou filho único, né, minha família é como muitas outras que vieram do Nordeste para tentar a sorte em São Paulo. Meus pais são paraibanos, minha família inteira é paraibana, e meus pais vieram para São Paulo ali nos anos 80, né, para tentar a sorte, né, porque lá no Nordeste tinha muita dificuldade de emprego, mas meus pais se conheceram aqui, né, e... Eles não são da mesma cidade lá? Não são da mesma cidade, são do mesmo estado, mas não são da mesma cidade. Mas se conheceram aqui, por um acaso assim, aconteceu da minha mãe engravidar, mas assim, foi um início muito difícil, né, pra gente, porque quem via do Nordeste, o que tinha de trabalho às vezes era empregada doméstica, faxina, então foi aonde meus pais conseguiram começar a trabalhar. Eu lembro assim que a minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus a gente não chegou a passar fome, mas a gente teve bastante dificuldade no início, né? Hoje eu conto a história de vida para algumas pessoas, as pessoas falam assim, poxa, mas nossa, como vocês conseguiram, né? Mas assim, eu acredito que muito trabalho, meus pais se dedicaram muito no seu dia a dia de trabalho, tiveram uma estabilidade, assim como eu tenho 20 anos de Irota, meus pais já têm uma longa também jornada onde eles trabalham, vou contar um pouquinho, mas assim, eu enfatizar que a gente teve essa questão da dificuldade mesmo. Meus 11 primeiros anos de vida, a gente vivia em quarto de pensão, então, onde muitas pessoas do Nordeste faziam, né, essa jornada. Meu pai trabalhava como porteiro de prédio, desde o início ele trabalhava no período noturno, e a minha mãe sempre como empregada doméstica. Então, desde criança eu via aquela trajetória do dia a dia. Meu pai saía 10 da noite e voltava às 7 da manhã. E minha mãe saía 7 da manhã e voltava às 6 da noite. E a gente tinha ali, das 18 horas até as 22, que era o momento que a gente tinha para viver em família. Era isso que eu ia perguntar. E você acha que essa união familiar, esses valores, esse crescimento em família fez toda a diferença para essa construção mesmo, para vocês se tornarem uma família mais forte, apesar do pouco tempo de convivência diária que vocês tinham, imagino eu, como você está contando, eram poucas horas de muita qualidade, o que substituía todas as outras muitas horas que se passavam no trabalho. E o interessante, Eugênia, que você falou essa questão, meu pai ele trabalhava das 10 da noite às 7 da manhã, só que eu tinha que ir para a escola. Então assim, meu pai ele acordava muito cedo, né? Ele tinha que dormir das 7 da manhã, pelo menos até umas 10 da noite, porque eu tinha que me preparar para ir para a escola. Então meu pai cuidou de mim durante muitos anos, porque minha mãe precisava trabalhar durante a manhã e o dia. Então, eu lembro que, assim, para ir para a escolinha, meu pai que ia, meu pai que me trazia. Eu lembro de minha mãe contar a historinha que meu pai me colocava lá na porta da onde a gente morava, da pensão, e as pessoas passavam, brincavam comigo. Então, eu tive muita, sei lá, relação com o meu pai. De proximidade. De proximidade. Então, por mais assim, eu tinha um tempo com a minha mãe, tinha um tempo com o meu pai, mas assim, o meu pai foi o elo mais forte no início, mas assim, quando a gente chegava à noite, eu lembro desde criança que a gente assistia novela das 6, por exemplo, Chocolate com Pimenta, tinha umas novelas assim que, e eu lembro meu pai do lado de uma cama, minha mãe do outro, e eu no meio.
Então, acho que esse momento, a gente jantava todos os dias junto, porque também não tinha espaço. Era um cômodo só, não tinha espaço para poder ficar um na sala, outro na cozinha, outro no quarto. Era um cômodo e a gente estava sempre junto, nesses 4, 5 horas que a gente tinha juntos. Mas eu sempre tive muito próximo, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E assim, eu acredito que eu via esse movimento que eu falo para você de um de manhã trabalhar e outro à noite. E isso me enchia de orgulho, porque eu falava assim, poxa, daqui uns anos eu vou precisar cuidar deles. Então esse hoje, né, que eu digo para todo mundo, esse é o maior objetivo da minha vida. É fazer com que meus pais tenham uma aposentadoria saudável, uma aposentadoria tranquila, que eles possam viver bem, porque tudo que eles puderam fazer por mim, eles fizeram, que eu vejo nesse meu crescimento. Eu não tinha tudo que eu queria na hora que eu queria, porque a gente não tinha condições naquela época. Mas assim, eu via que eles batalhavam, eles falavam assim, ó, agora não pode, mas a gente vai te dar um dia. Na hora certa que o pai puder e tiver dinheiro, ele vai te dar. E eu lembro assim que na minha infância inteira, meus pais ia fazer as compras do mês, comprava aquelas 32 pacotes de bolacha para mim comer, cada um por dia, levava para a escola, nunca faltou nada, a gente nunca teve luxo naquele momento, mas nunca faltou nada na minha vida, assim. E essa luta, meu pai hoje, 40 anos na mesma empresa. A minha mãe, ela trabalhou em casa de família, 20 anos numa família e agora ela está 23 em outra. Nossa. Na primeira família, ela cuidou de 2 crianças, desde o nascimento até os 20 que já anos. tem 50 anos. Hoje já tem 30, eu tenho a minha idade, que eu viajei muito com eles, né? Minha mãe tinha essa proximidade com a família e eu viajava, ia para o Guarujá. Eu tive essa oportunidade de vislumbrar as coisas boas da vida, porque eu conhecia um pessoal que tinha essa estrutura e eu viajava com eles e eu via, poxa. Aí eu lembro que quando eu era pequeno eu falava, nossa, mas eu vivo nesse quartinho aqui, mas eu posso chegar um dia a ter essa estrutura de vida como aquelas pessoas, mesmo jovem, adolescente. E depois a minha mãe foi para essa outra família e cuidou de 3 crianças. Hoje, a que era bebê, a mais velha, está com 23 anos e a minha mãe cuida até hoje. E a mãe trabalha... É outra filha, né? Teve mais 3 filhas. Então, não foi fácil, mas assim, após os 11 anos de vida, que a gente morava em pensão, a gente teve a oportunidade de alugar uma casa com as minhas tias e a gente dividia essa casa. Nós ficávamos no fundo com 2 cômodos e eles ficavam na frente com 2 cômodos. E aí, foi daí em diante que as coisas começaram a dar uma melhorada. Aí meu pai já estava um bom tempo no trabalho, tinha o FGTS, né? E ele, depois de 6 anos que a gente estava morando nessa casa dividida, ele falou assim, acho que está na hora da gente comprar um lugar. E foi onde ele começou a pesquisar qual seria o melhor lugar. E graças a Deus, a gente, por bênção de Deus, teve um apartamento na Aclimação, né, do lado da loja da Aclimação do Irota, que o dono, né, na época, eu até lembro, meu pai sempre conta isso, que tinha uma outra pessoa com dinheiro à vista para poder comprar o apartamento. Meu pai era financiado e o cara falou assim, pelo seu jeito, eu sei que você vai cuidar desse lugar como eu cuidei. E vendeu para o meu pai. E aí, daí em diante, eu entrei no Irota com 16 para 17 anos, foi quando a nossa vida começou ainda a melhorar muito mais, onde a gente pôde ter mais condições, onde meu pai conseguiu ter uma estabilidade assim, financeira melhor, e a gente pôde ter mais oportunidade. Eu não dei tanto trabalho, porque eu paguei minha faculdade. Então, aí é onde começa a história dentro do Irota. Então, vamos lá. Agora a gente já contextualizou a tua vida até chegar no Irota. Você entrou como menor aprendiz? Eu entrei como freelance, para trabalhar 1 mês. Eu lembro que estava na escola e um amigo falou assim, nossa, o Irota está contratando para trabalhar 1 mês de aniversário, que antigamente tinha essa política, né? Pegava a pessoa, trabalhava 1 mês, depois não dava embora, porque era mês de maior movimento. E aí esse amigo falou, vamos lá, eu fui no Irota fazer uma entrevista. Eu lembro que no mesmo dia já deram a camiseta para começar no outro dia. Então foi assim, muito rápido. A gente assinou só um contrato e no outro dia já estava trabalhando. Entrei para trabalhar 1 mês, eu e mais 4 amigos. Então nós todos lá do Caetano, da época de escola. No entanto, que um ainda está aqui hoje, que é o Alexandre, que entrou comigo no mesmo dia. Nós entramos no mesmo dia. E foi aí onde começou a minha história no Irota. Entrei para trabalhar 1 mês e estou aqui há 20 anos. Então, caramba! vê, né? Que a gente não sabe os desígnios de Deus, mas ele, acho que assim, eu posso dizer a todos que o Irota para mim foi a melhor empresa e eu não me arrependo de nunca ter ficado esses 20 anos, porque realmente eu aprendi além daquilo que é o profissional.
mas ser um ser humano melhor, né, poder ajudar as pessoas, que eu acho que dentro da empresa isso fortalece a gente como ser humano. Então, você começou como freelancer, um temporário, para ficar um mês, e dali você foi para onde? Como é que foi? E aí, dali, após um mês, iam decidir se a gente ia ficar ou não. Acho que gostaram do nosso trabalho, e daí a gente fez um contrato de estagiário. Seria de primeiro estágio de 1 ano, podendo prorrogar para 2, né? Mas naquela época o sonho era chegar a ser um dia operador de caixa. A gente via aqueles meninos trabalhando no caixa e falava, meu Deus, um dia eu quero trabalhar no caixa. A gente trabalhava no pacote e aquelas, ali na aclimação, todo, quem conhece sabe que é aquelas ladeiras difíceis, ladeira para todo lado, você com aqueles carrinhos, não era fácil. Mas então você começou como pacoteiro? Pacoteiro. Então comecei no pacote, foi uma época muito boa, que eu tinha ali para 17 para 18 anos, e meu sonho era com 18 anos ter meu primeiro carro. E foi aonde, com o dinheiro da caixinha, porque atendia muito bem, eu sabia que se eu atendesse bem as senhoras, os clientes, eu ganhava caixinha, tinha mês, pra você ter uma ideia, a líder ganhava na época 753. Meu primeiro salário foi R$212. Meu primeiro salário, mas como eu atendia bem ganhar a caixinha, tinha mês que eu ganhava R$1.000. De caixinha? Não, R$800 de caixinha, mais os 200 que eu... Então você ganhava 4 vezes mais de caixinha que de salário. E ganhava mais que a líder, que ganhava 753. Então, assim, eu ganhava muito dinheiro de caixinha. Então, isso me ajudou. Nesse 1 ano que eu trabalhei só no pacote, eu lembro que eu juntei R$5.000, foi quando eu dei a primeira entrada no meu carro. Já não tinha conta para pagar em casa, e já tinha um lado financeiro assim, um pouco mais tranquilo, mas eu aproveitava para investir, porque meu sonho, eu sempre pensei na minha cabeça. Meu primeiro objetivo, aos 18, comprar meu carro, aos 25, ter meu primeiro apartamento, e aos 40, que é ainda meu objetivo, é estar financeiramente tranquilo. Poder viajar para onde eu quiser, poder comprar aquilo que eu quero, dar uma condição de boa para os filhos, que eu sempre sonhei em ser pai, e graças a Deus estou realizando, vou contar um pouquinho depois, mas... E naquela época eu comprei meu primeiro carrinho com 18 anos. Aquele primeiro objetivo, aquele primeiro sonho, eu já tinha. E graças a Deus, assim, eu nunca dei trabalho para meus pais, sempre fui bom na escola. E no trabalho eu via uma oportunidade. Mas eu lembro que dos meus 16 até os meus 20 anos, eu trabalhava mais pela questão do dinheiro mesmo, para poder guardar, para poder conquistar os sonhos. Que foi nesse processo de estágio de 2 anos... Então a gente lá tinha uma situação que aconteceu que eu achei muito interessante, que vem de encontro àquilo que eu acredito sou hoje, acho que ela influenciou muito, que a gerente chamava Graça. Ela era bem exigente com os colaboradores, né? Chamava na sala, puxava a orelha, ensinava, né? E teve uma situação que aconteceu comigo, que após mais ou menos 1 ano e meio de estagiário, trabalhando no pacote, ela me chamou dentro da sala dela e trancou a porta. E olhou pra mim assim, bem sério, e falou, eu tinha 17 para 18 anos, falou pra mim, vou falar uma coisa pra você, e espero que você nunca esqueça, que vai influenciar na sua vida. Aí eu falei, tá bom, dona Graça, pode falar. Aí ela levantou, abriu a porta da sala, e tava todo mundo trabalhando na frente de caixa, ela olhou e falou pra mim assim, você tá vendo essa frente de caixa aqui? Você tem que ser o melhor de todos. Você tem que ser diferente de todos. Porque no dia que surgir uma oportunidade, eu vou lembrar de você. Então, mas você tem que ser diferente de qualquer um. Você tem que ser melhor do que todos eles que estão aqui. Nunca passando por cima deles, mas sendo correto, mas você precisa ser diferente. E eu lembro que, assim, naquela época, as geladeiras de frios da peixaria não tinha o degelo. A gente tinha que fazer de madrugada, com mangueirinha mesmo. E ela perguntava para todo mundo da loja se tinha alguém que tinha vontade de fazer. Ninguém queria. E eu falava, não, dona Graça, eu tô aqui com 18 anos, assim, pode deixar de madrugada. Eu morava do lado, tinha essa facilidade, e eu ficava a madrugada inteira, assim, nesses 2 primeiros anos, estagiando no pacote e fazendo todo o serviço que eu podia. E aí eu lembro que, com 2 anos de estágio, que eu tava na loja, o salário era pouco ainda, né, o sonho era ser operador de caixa, surgiu uma oportunidade na digitação. Aqui a digitação, antigamente, era no fundo das lojas, no estoque. Né? Não tinha... Um setor específico. E aí, aí o primeiro nome que ela escolheu, naquela época... Foi o seu. E eu lembro que depois ela me falou, você lembra daquela vez que a gente conversou? Então,
Diante daquela vez que a gente conversou, surgiu essa oportunidade e eu lembrei de você e eu queria estar colocando seu nome para preencher essa vaga. E aí ela lembrou do meu nome e colocou meu nome lá para poder concorrer a essa vaga. E foi aí que aconteceu e começou as oportunidades dentro do Irota. Eu fui para a digitação, naquela época eram 8 lojas quando eu entrei na empresa, então era digitação no recebimento. Comecei a fazer a digitação de nota, fui ganhando habilidade. No começo era muito difícil, hoje, se você for pegar, é tudo digital, né? Os arquivos, Hoje pega lá. letra e código, antigamente não, era tudo no manual. Digitar código a código, produto a produto. Tinha que ter uma atenção super. Super, porque ia tudo pro estoque. Então a gente tinha que ter. Mas assim, tinha essa facilidade. E com o passar do tempo, foi crescendo a empresa, aí foi inaugurando a loja 9, loja 11. E nessa época você já pensava em assim, quero fazer faculdade, quero fazer, ou não, ainda não? Ainda não, nessa parte da digitação ainda não. Vai vir de contra agora. O que aconteceu? 18 para 19 anos, eu já estava na digitação, surgiu a oportunidade de centralizar, a primeira centralização da digitação, que foi aqui no suporte do TI. Então era um setor único, o suporte do TI junto à centralização da digitação. Então eu fazia os dois trabalhos. Tanto dava suporte às pessoas que estavam no recebimento e também dava suporte do TI. E aí, fica aquela incógnita, né? Eu poderia estar no TI até hoje, se eu tivesse gosto para aquilo. Mas acho que a questão minha é relacionamento com pessoas. Por isso que acho que hoje eu me encontrei no RH. Porque eu estava há 1 ano na área de suporte de TI junto com digitação e surgiu a oportunidade para voltar para a loja, para a área de subgerência, com 20 anos, 19 para 20 anos. Eu sou... Acho que tem outra até hoje, eu sou o mais jovem a chegar à subgerência, que eu tinha 19 para 20 anos, dentro do Irota. Eu acho que não tem outra ainda que chegou à subgerência com 19 para 20 anos. E aí o pessoal falava para mim, mas você é louco, você está no administrativo já, o que você vai fazer voltar para a loja? Mas eu vi aquela oportunidade de fazer, poxa, hoje meu salário na época era 1.853 e subgerente já ganhava 2.000 na época. Então eu também tinha a oportunidade de ganhar quase 3 vezes o que você ganha. Quase 3 vezes que eu ganhava. E também a oportunidade de desenvolver, jovem, né? E foi onde eu falei assim, não, acho que eu vou agarrar essa oportunidade. E saí do TI, da digitação, já tinha outras pessoas, e vim para a loja como treinamento de subgerente. Eu digo que assim, eu tive a maior escola porque eu consegui fazer o processo de PDS, né? Que é o plano de subgerente, corretamente. Eu fiquei 3 meses em cada setor, para poder aprender como que funcionava o setor, para depois pegar uma loja. E também tive um professor muito bom, que era o Macário na época, na Moca, que a gente começou esse desenvolvimento. Então, eu fiquei nessa parte de subgerente durante 3 anos. Então, durante esses 3 anos, eu tive esse processo. Ganhei muita experiência. Eu lembro que eu chegava na loja, na Moca, a gente tinha líderes muito antigos. Então, o Albino, eu peguei alguns gerentes, sim, o Jacó, por exemplo, hoje é um gerente de operações, eu era subgerente dele. Então eu tinha líderes muito mais velhos, a Vanessa, líderes mais velhos, e eu tive que aprender com 20 anos, imagina, lidar com líderes com 40, 50 e já tinha muitos anos de experiência. Só que eu sempre tive esse jogo de cintura de lidar com as pessoas. Eu acho que assim, o jeito de você falar, o jeito de você cobrar, ao mesmo tempo que você cobra, se você ajudar, as pessoas vão entender que você está querendo ajudar, querendo contribuir. Então, eu não tive problemas. E o Macário realmente sempre ia me direcionar no que fazer. Em alguns atritos que eu tive com alguns funcionários, ele me falava, Bruno, faz isso. Então, ele foi um professor assim, na área de gerência, de relacionamento, que você pegar uma Moca com quase 80 funcionários, nós, em 1 ano, nós ganhamos 3 trimestrais. Então, a gente tinha uma boa equipe e, assim, graças a Deus, eu consegui desenvolver esse lado de relacionamento. Mas eu tinha uma questão. Toda vez que o Lúcio passava lá, que o Lúcio na época era até gerente de operações, mas depois ele veio para o RH. Eu falava para ele, Lúcio, no dia que tiver a oportunidade de ir no RH, eu gostaria de concorrer. De concorrer. E aí foi quando, né, a Fabiana estava aqui no RH e precisava de uma outra pessoa já para ajudar ela, porque as lojas já tinham crescido, já estava indo para loja 12, para loja 13.
e precisava de alguém para ajudar. E aí ele me trouxe para a área de RH. E aí a gente está, graças a Deus, aí há 13 anos, praticamente estou na área de RH. E comecei na área de entrevista, entrevistando todo mundo. Lembro que eu falo para todo mundo, as pessoas não acreditam, mas chegava a entrevistar 60 pessoas, porque não tinha processo digital, não tinha processo seletivo de outras formas como a gente fazia de testes. Era entrevistar todo mundo, tinha que entrevistar Conversar e conhecer. Conversar e conhecer e aprovar. E eu lembro que quando eu cheguei, praticamente inaugurei a loja do 13, 14 na sequência. Então eu tinha que fazer entrevista, não tinha outra opção. Tinha que sentar e falar e aprovar. Lógico, aqueles que a gente via que não tinha muito perfil, dentro do nosso escopo, a gente já diminuía o tempo de entrevista. Mas tinha que conversar com 60, às vezes 70 pessoas no mesmo dia. Então foi uma batalha assim, duradoura. Por isso que eu falo assim, a seleção, ela é boa, mas depois de uns 2 anos você cansa, porque o seu psicológico... Muita coisa que você conversa e ouve. Mas assim, o bom é que sim, graças a Deus, eu acho que tem muita mão de Deus. Todas as minhas promoções, que eu tive 12 promoções dentro do Irota, a gente fez esse transcorrer. Então, a cada 2 anos, mais ou menos. A cada 2 anos eu tinha uma promoção. Às vezes, assim, como eu estava subgerente, mas a gente tinha outra função que estava se desenvolvendo. Mas eu tive 12 promoções. E sempre foi nos tempos que, assim, quando você está acostumado no setor, você recebe a promoção, você melhora, você vai aprender mais. Então, isso te dá energia. Então, eu acho que é muita mão de Deus. E quando eu vim para o RH, me dá uma... assim, eu acho que foi uma oportunidade que o Irota me deu, mas eu também acredito que seja muito a questão da gente falar da nossa fé e daquilo que a gente acredita. Que veio de encontro à função de RH, mas o Comitê de Gente de Valor, que a gente assumiu em 2013 como jovem. O que você acha? Então, assim, pela sua trajetória profissional, você sempre trabalhou no Irota, mas como você está no RH, você conhece outras empresas e tem contato com outras pessoas de outras empresas. O que o Irota tem de diferente? O que faz de nós, a grande família Irota, sermos diferentes? O que tem aqui que não tem lá, que não tem no concorrente, que não tem... O que nós temos de diferente? E assim, estou te falando como eu trabalho, vou fazer 10 anos aqui, mas trabalhei em outras empresas antes de trabalhar aqui. E eu me encontrei aqui, mas me encontrei pessoalmente falando, meus valores bateram. Que é difícil a gente ver, eu que trabalhei em outras empresas, eu nunca vi o que a gente tem aqui em se tratando de valores. Eu conto para todo mundo essa história, que no ano que eu entrei, logo que eu entrei, meu filho veio estudar num colégio aqui perto. E aí eu recebi um e-mail do presidente que tinha uma pauta na reunião de conselho, meu horário era às 5 horas. Aí eu falei assim, pensei comigo, eu falei, mas às 5 horas eu não posso. É a reunião de catequese do meu filho. Aí eu respondi isso para ele. Falei, olha, às 5 horas eu não posso, porque é a reunião de catequese do meu filho. Mandei e-mail e me arrependi 3 segundos depois, porque pensei, quem é a pessoa em sã consciência que fala para o presidente da empresa que não pode ir para uma reunião de conselho porque tem reunião de catequese do filho? Ninguém em sã consciência faria isso, mas eu já tinha feito, não tinha muito o que fazer, pus-me a rezar e seja o que Deus quiser. Passado um tempo, e aí, silêncio total, que para mim pareceu uma eternidade, mas foram só 5 minutos, mas para mim pareceram dias. Voltou o e-mail dizendo que eles tinham alterado o horário da pauta e que a minha pauta seria, então, às 2 horas para eu poder participar da reunião de catequese do meu filho. Eu falei assim, tem alguma... E eu tinha meses aqui. Eu falei, alguma coisa de diferente tem nessa empresa, porque, primeiro que ninguém... Eu mesma, em outras situações, jamais teria dado essa resposta. Eu ia ignorar a reunião de catequese, ia dar um jeito, ia para a reunião de conselho e depois eu dava um jeito na catequese. Não seria a prioridade naquele momento, afinal eu estava começando a trabalhar aqui. Mas nesse momento, eu digo isso sempre, e a gente fala isso sempre aqui internamente, né, que nada é coincidência, tudo é providência. Algo que está mais para cima, além de nós, me falou, responde isso. Eu respondi, morri de medo,
rezei, veio a resposta, e aí, a partir daí, eu comecei a ver que as coisas eram muito diferentes aqui. Que a reunião de catequese do meu filho era tão importante quanto uma reunião de conselho da empresa. E aí eu comecei a ver que as coisas eram tratadas diferentes aqui. Então, isso foi a minha experiência pessoal, e logo que eu cheguei. Mas eu já tinha 40 anos de idade ou mais que isso. Então, até os 40, eu vim para São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu vim para São Paulo com 17 anos, e desde então eu trabalho em empresas aqui. Então, eu já tinha, até aí, 23 anos trabalhando. E isso nunca tinha acontecido, eu também nunca tinha tido uma atitude desse jeito. Sabe Deus porque essa época da vida fui lá ter essa atitude, mas tudo bem. E aí eu comecei a olhar com outros olhos e a valorizar outras coisas que eu não via nas outras empresas. Então, assim, do seu conhecimento de outras empresas, o que eu te dei a minha opinião do que para mim é diferente, mas para você, o que tem de diferente aqui? O que a gente pode oferecer para alguém que quer construir valores, quer ser uma pessoa melhor? Porque aqui a gente prepara, e eu vejo isso todo dia, a gente prepara não só profissionais melhores, porque a gente tem uma boa capacitação profissional, mas a gente prepara pessoas para o mundo. Eu sempre falo aqui que a gente está muito mais preocupado, tem que ser isso mesmo, em deixar pessoas melhores para o mundo do que um mundo melhor para as pessoas, porque as pessoas melhores para o mundo, consequentemente, farão um mundo melhor. Assim, eu acredito muito nessa questão que, assim, eu não tive a mesma experiência que você, eu não tive a oportunidade de trabalhar em outro lugar, porque eu tô aqui, desde os meus 16 anos, esses 20 anos de Irota, foi só Irota. Mas, assim, o que eu trago nessa trajetória de 20 anos é uma experiência que eu sempre falo para todos aqueles que estão lá embaixo no chão de loja, todas as minhas palestras, todas as minhas reuniões, é mostrar para eles, assim, que o Irota, além de me ter tornado um profissional de RH hoje, que eu posso dizer, graças a Deus, que eu tenho uma experiência para poder estruturar qualquer RH, pela experiência que a gente já tem esses quase 13 anos, mas me tornou um ser humano ainda melhor. Porque aquilo que eu aprendi em casa com meus pais, que ser honesto, trabalhador, procurar fazer o melhor, mesmo nas dificuldades, o Irota só veio fortalecer. Ao entrar no RH em 2013, isso ficou muito mais forte, porque eu já vim de 3 anos de subgerência, que a gente tem que doar aos funcionários, são 80 funcionários na loja, que a gente tem que dar praticamente. Só que o RH me fortaleceu dentro dessa questão de você dar oportunidade para as pessoas, só que existe o Comitê Gente de Valor, que é as ações sociais do Irota, que, como eu posso dizer, Eugênio, ele fortaleceu esse lado humano dentro de mim. Vou só esclarecer para quem está assistindo assim. A gente tem aqui internamente uma equipe de voluntários, é o Comitê Gente de Valor, que é quem põe em prática as ações sociais do Irota. Então, vamos fazer uma captação de pessoas para doação de sangue. É um ato voluntário, então o Comitê Gente de Valor reúne as pessoas, coloca no ônibus, leva para fazer essa doação. Vamos ter uma ação como tivemos na igreja de São José, no dia de São José. Temos o que o Irota faz. O Irota doa todas as massas, todos os molhos, e as pessoas, o pessoal do Comitê Gente de Valor vai trabalhar neste dia de festa, vende todas essas massas com molhos, obviamente, né? E todo o dinheiro arrecadado pelo trabalho desse pessoal e a doação do Irota é revertido e doado para a instituição. Então, no caso da festa de São José de Ontem, tudo que vendeu, todas as massas vendidas, esse dinheiro fica para a igreja. Um papel, uma ação social que o Irota faz com a comunidade. E aí tem uma série de outras iniciativas que os voluntários do Comitê Gente de Valor, que é uma equipe que se reúne, é uma equipe que promove essas ações, e o Bruno foi quem começou todo esse projeto e o líder desse projeto até hoje. São 13 anos de caminhada, né? Pensando assim que nós tínhamos de 2 a 3 ações no mês, e no início a gente 24 para 25 anos, muita energia, né? Então
E criamos um grupo muito bom, assim, muito forte do comitê, que hoje nós somos até amigos. Mesmo aqueles que saíram da empresa para novas oportunidades, são amigos nossos. Porque era uma sinergia muito positiva. E isso que eu falo assim, que transformou meu ser como humano e me ajudou a ser um profissional mais conhecido dentro da empresa. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Mas lá na frente, quando você vai refletir, você sabe por que você chegou nesse patamar. Eu poderia estar entrevistando até hoje. Eu poderia estar entrevistando, fazendo só entrevista. Mas aquilo não ia me projetar como fez com que eu me projetasse. Aquela dedicação, sem receber nada em troca, porque nós não recebemos, nunca recebemos dinheiro. A gente é totalmente voluntário. Esses 13 anos de trabalho foi totalmente voluntário. Como você falou, Eugênio, ações de doação de sangue, palestras educativas, desenvolvemos cartilhas educativas, momentos de excursões para Paixão de Cristo, Santana de Parnaíba, para Aparecida do Norte, Canção Nova, Desatadora dos Nós. A gente tem a oportunidade de influenciar diretamente na vida das pessoas. As ações tem sempre um cunho de formação, né? de valorização. A gente diz aqui que virtudes as pessoas aprendem em casa. Então, a gente tem um eixo cultural que a gente chama, a cultura da empresa, que é o fé, família, educação e trabalho. Então, assim, quem tem fé vai conquistar, e é isso que o Bruno falou, que sempre teve muita fé, vai conquistar, acredita que tem alguém muito acima da gente que toma conta de nós todos aqui e nos protege, cuida e desenha os nossos caminhos. A gente segue, às vezes nem sabe o porquê e nem como, mas a gente está ali, a nossa fé está guiando, tem sempre alguém guiando. E quem acredita nisso, fatalmente vai desenvolver uma família. Os valores familiares, as nossas virtudes, os nossos valores, os nossos princípios, a gente aprende em casa. A gente vai, e é o que a gente passa para os nossos filhos. Então, princípios, valores, essa coisa que a gente traz de casa, a gente não vai aprender depois de adulto, a gente aprende pequeno em casa, que é o que você falou, sempre vi meu pai saindo de casa para trabalhar, e aí durante o dia que seu pai estaria dormindo e descansando, ele estava cuidando de você. Você tinha que ir para a escola, você tinha que comer, E aí, a hora que a sua mãe voltava, que seu pai ia trabalhar, quem cuidava de você era a tua mãe, que aí ia te pôr para dormir. E esse carinho, esse cuidado, esse zelo, essa comunhão mesmo, esse trabalho em conjunto que a gente só encontra numa família, porque a gente... É lá que a gente vai aprender. Então, tudo que você falou, que você depois aplicou na loja, você aprendeu dentro de casa. Eu lembro, gente, só fazendo um adendo que você está falando, eu lembro que meus pais, eles traziam o pessoal do Nordeste, que não tinha condições também, que vinha para oportunidade como ele. Mas meus pais colocavam um colchãozinho no chão, no quarto que a gente dormia, e aquela pessoa dormia 2, 3 meses ali até se estabilizar e conseguir seu cantinho. Então, essa questão de ajudar, desde criança eu via meu pai ajudando. E você aprendeu isso? Exatamente. E onde foi fortalecer a questão do comitê. Porque, assim, muitas vezes a gente começou muito forte o comitê de valor, mas algumas vezes, às vezes a gente se sentiu sozinho. Às vezes a gente tinha 15 pessoas, mas teve ano que a gente tinha 4. Mas uma coisa eu sempre coloquei na minha cabeça. Se eu parar, eu não vou conseguir ajudar as pessoas. Se eu deixar de fazer, quem que vai fazer? Quem que vai influenciar a vida melhor? Porque um evento desse que a gente acredita de doação de sangue, como você falou, quantas pessoas a gente está ajudando, a gente não conhece. São pessoas... Mas se você parar e falar, não vou fazer mais, quem que vai fazer? Então, por isso que nesses 13 anos eu nunca deixei... É o maior comitê dentro do Irota, hoje que mais ficou o tempo criado, não se apagou, porque teve outros comitês, mas com o decorrer do tempo foi se desfazendo e o comitê se permanecer. O Comitê Gente de Valor é o nome disfarçado para sua missão de vida, né? Porque não era, mas se tornou. Porque você fala assim, tô com 5 pessoas no comitê, tenho que fazer 3 ações por mês, tenho todo o trabalho de seleção do nosso dia a dia. Mas eu falava, se eu parar, alguém vai sentir falta, vai fazer falta para alguém. E hoje, igual você pega, por exemplo, um evento que a gente vai fazer agora, 18 de abril, Paixão de Cristo. É um momento que a gente pode levar os nossos colaboradores junto com os seus familiares. Qual é o momento que eles têm
de fazer isso, de estar junto com a família. Mais que isso, qual é a empresa que promove isso? Qual é a empresa que promove isso? Então, assim, toda essa ação social me fez com que eu seja o Bruno hoje dentro do Irota. Porque se eu fosse só um entrevistador, eu poderia estar só entrevistando. Mas isso me aproximou da família, porque eles viram, né, esses valores que a gente precisava ter para desenvolver. E graças a Deus, assim, saí da entrevista, comecei a coordenar as outras entrevistadoras que tinha na época. E agora a gente administrava a bandeira super. E agora tivemos a promoção para administrar outras bandeiras e aprender. Então, eu acho que todo esse crescimento profissional, a gente pode dizer que, assim, é aquilo que eu falei para você, a gente nunca vai entender lá no começo. Você vai entender só lá na frente. Só que lá na frente. Só quando você olha para trás hoje, eu vejo aquele menino de 16 anos, como muito tem aqui na loja, que eu falo para eles, vocês podem, vocês conseguem chegar, mas precisa se dedicar. Muitas vezes eu trabalhava de madrugada, fiquei 7 meses sem folga, muitas vezes, trabalhando de domingo a domingo na loja, são 10 anos de loja. Eu fiquei 10 anos na loja, trabalhando de domingo a domingo. Mas assim, eu olho para minha história e falo assim, por que eu consegui? E a gente saiu lá de um quartinho de pensão, e hoje a gente, graças a Deus, financeiramente, estamos muito bem estruturados. Meu pai tem uma casa na praia, tem um apartamento aqui em São Paulo. Eu comprei meu apartamento, parcelei em 35 anos, paguei em 2 anos. Então, por que tudo isso acontece? Olhando assim para trás, isso que a gente faz, esses 13 anos de ajudar as pessoas, pode ter influenciado. Lógico, nada é... Tudo que a gente faz de bom para os outros volta e de mal também. Então... Mas assim, eu acredito que são 20 anos de história e hoje, graças a Deus, eu posso contar aquilo que de bom a gente fez. Se hoje a empresa ela tem uma visão no mundo religioso, no mundo católico, principalmente, que é um lado forte, mas a gente também tem entrada no mundo evangélico. Se a empresa hoje, o Francisco, que é o nosso presidente, pode contar a sua história, é porque a gente também faz parte disso. O comitê hoje, eu lembro que eu fui numa faculdade e tinha várias empresas que foram contar suas ações sociais. Tinha uma empresa de carne, não preciso falar o nome, mas tinha uma empresa de carne, tinha uma empresa de perfumes e tinha o Irota, e entre outras. Mas é engraçado que assim, todo mundo apresentou. E o professor na época falou assim, a única empresa que eu vi realmente social aqui é o Irota. Porque o cara da carne mata os boi. O cara do perfume ele tem que destruir as árvores. O Irota não. Eles pegam o produto deles, os funcionários deles, e eles vão lá e doam o tempo e tudo se vai invertir. Que muitas vezes, o nosso bem mais precioso na vida é o tempo. Ele não volta. Então, assim, você, jovem, 25 anos... Podia estar na balada com os amigos. Não, estou lá doando o meu tempo, que é o seu bem mais precioso, em prol de alguém. Então, assim, é claro que se o Irota não fizesse a doação de todos os itens que vão ser vendidos, vocês também não iam conseguir fazer esse trabalho. Mas se vocês não doassem o tempo, se o Comitê Gente de Valor não doasse o seu bem mais valioso, que seria o tempo, também seria uma ação inócua. E aí é o encontro, que eu digo sempre que não existe sorte. Sorte é um encontro da competência com a oportunidade. Porque não adianta nada você ter uma oportunidade, mas não ter a competência para aproveitar. E não adianta nada você ter competência, mas não ter oportunidade. Então, isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso não foi, nunca foi. Isso sempre foi e vai ser providência. Tudo que você faz para o bem ou para o mal, volta para você. Então, todo o bem que você já fez para as pessoas que foram beneficiadas com todas essas ações, está voltando agora. Você está começando a construir a sua família agora. Casou recentemente, daqui a pouco a Giovana está aí, se Deus quiser, vai vir com muita saúde, vocês vão viver super bem. Tudo isso... E aí, é o que Deus espera de você também. E aí, tudo que os seus pais passaram para você, é o que vocês vão passar para a Giovana. E ela vai crescer com esses mesmos princípios, esses mesmos valores. E vai perpetuar esse trabalho. Essa coisa que vocês, de doar, de se doar, de cuidar dos outros, é um dom. E a gente faz muito além só de trabalho. Porque
a gente tem esse trabalho externo também, e isso que eu tô falando, né? Quanto mais, eu sempre falar isso, né? Quanto mais a gente pratica algo, a gente parece que fica Se aperfeiçoa, sim. E a gente faz isso para fora também. Eu ajudo algumas famílias, a gente tem uma esposa do interior, a gente ajuda as famílias lá. Cheguei a levar o carro praticamente cheio das crianças, presente para todo mundo. Doação de cobertores a gente faz também, em julho, na época de frio, que a gente conhece alguma instituição. Então, o que eu penso, isso vem de encontro, Jack, com tudo aquilo que eu aprendi no Irota. Porque esse lado cristão que a família sempre teve, de ajudar, de ser educado com as pessoas. Eu nunca vi alguém da família destratando alguém. Nunca vi passando por um funcionário e não cumprimentando. A gente que veio lá de baixo mesmo, que eu falo que eu vim do cargo, o pior cargo que existia dentro da empresa, que é um freelance. Hoje eu posso entrar em qualquer loja, eu tenho a confiança das pessoas que estão na empresa. Então, toda essa trajetória que a gente aprende de vida é aquilo que você falou, é uma construção. E essa construção saudável se passa pelo Irota, porque eu falo, é a minha segunda família. Porque foi a sua segunda casa, né? Foi a continuidade daquilo que meus pais me ensinaram, e Deus me colocou numa empresa que eu tinha a oportunidade de ajudar as pessoas, que eu tinha a oportunidade de fazer a diferença na vida. Não é só o profissional, falo para todos, sua vida não é só o profissional, você tem que ter uma missão hoje. Um propósito, um porquê. Por quê? A minha missão hoje, eu sempre falo, é fazer com que meus pais tenham uma velhice tranquila. Eu sempre falo isso, eu me emociono um pouco, porque falar dos meus pais é muito difícil, porque a gente sabe que a gente passou toda a dificuldade. E ver eles hoje felizes, para mim... E aí, agora Deus contempla toda a minha vida casando, vou ter a nossa filhinha que vai nascer agora semana que vem. Tudo isso, eu não sei dizer, mas eu acho que sempre estaria a mão de Deus protegendo. E a gente tem que fazer a nossa parte. E o Irota me ajuda nisso, a dar continuidade em toda essa história, ajudar as pessoas, contribuir com o comitê. Hoje estou passando o cajado do Comitê Gente de Valor depois de 13 anos. Vou também 13 anos. Porque a gente tem novas oportunidades, graças a Deus, mas é o seu papel também, formar pessoas, formar outras pessoas que vão dar continuidade nesse trabalho. Uma das missões do cristão é formar, fazer com que outras pessoas tenham essa mesma paixão, essa mesma vontade de querer fazer o mesmo. Esse papel formador é muito importante, e isso não são todas as pessoas que conseguem formar novas pessoas. O papel de formação, eu julgo ser um dos mais importantes. Você falou que o Macário foi um bom mestre, é um formador, são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para ensinar, para te botar no caminho. Eu fui sempre muito abençoado, porque eu tive a graça, depois veio o Macário, aí veio o Lúcio, que é o nosso gerente de RH, que realmente assim, é um cara, se eu não digo, o Macário me formou operacionalmente, mas o Lúcio me trouxe um lado de ser homem, família, que hoje eu me espelho muito nele, tanto nele quanto o Francisco, para ser um homem melhor. Então o Lúcio sempre me deu essas diretrizes assim, do humano. Tinha um lado profissional, que eles têm muito boa técnica, mas assim, eu me espelho vendo ele como pessoa, ser humano, como ele trata a esposa, como ele trata os funcionários, como ele tem as liberdades dele. Então acho que muita coisa eu me espelhei nele. E depois o Francisco, que a gente tem essa proximidade com ele. Então, eu tive muitos bons professores também. Eu costumo dizer que são anjos, né? São anjos, examente. Que Deus vai colocando no nosso os anjos no nosso caminho. E às vezes dá um puxão de orelha, né? E tem que ser. É o papel mesmo, tem que ser. Porque se você estiver seguindo o seu caminho, não tiver nenhum para desviar, vou sozinho, tô aqui, vou fazer, tem que ter o anjo certo na hora certa que vai, agora você tem que vir aqui, agora você vai ali. E são anjos, Deus coloca no caminho, ele só agradece, né? Então são esses 20 anos que a gente está contribuindo, e graças a Deus hoje, dentro do Irota, muito feliz. Eu falo abertamente para qualquer um, que para mim Irota é a melhor empresa para se trabalhar na vida. Eu jamais pensaria em sair do Irota. Lógico que a gente tem nossos sonhos, nossos desejos de conquistar, de ser melhor,
Mas, assim, aqui foi onde eu aprendi a dar continuidade a tudo aquilo que meus pais me ensinaram, que é ser uma pessoa correta, uma pessoa humana e olhar para as pessoas de forma diferente, de ajudar, de contribuir, para que as pessoas também tenham essa mesma oportunidade, que sair lá de baixo, do nada, de um quartinho de pensão e, graças a Deus, ter uma estrutura de vida bem, com muito esforço, muita dedicação. Só que além de tudo isso que você conquista, você é ser humano. E a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence àquele que a gente acredita que é Deus. Se Ele me chamar amanhã, como que eu vou estar? Como está meu coração? Como é que está minha cabeça? E a sua prestação de contas. Exatamente. Como que a gente está? A gente tem que pensar nisso. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou desejando mal para o outro? Será que eu estou influenciando o outro positivo ou negativamente? E o comitê me ajuda a isso. A fazer um pouquinho daquilo que Deus pede, né? Daquilo que Jesus Cristo nos ensinou aqui na Terra. Que é ajudar as pessoas dentro do possível, levando a palavra, levando sabedoria, levando a alegria, ajudar de alguma forma. Ajudar a formar pessoas melhores. Porque às vezes as pessoas sequer sabem que tem outro caminho. E isso eu acho que é outro grande papel do Irota. E que mas é um assunto para o outro podcast, mas eu acho que além de tudo isso que você falou, o Irota tem esse papel formador de seres humanos melhores. Eu sei de histórias aqui de pessoas que tinham tudo para dar errado e deram muito certo. E são boas pessoas, bons pais, boas mães, criaram boas famílias e estão trilhando outro caminho, mas tinham tudo para escolher um caminho bem avesso ao que seguiram. Então, o Irota tem, graças a Deus, esse dom de tocar as pessoas e transformar vidas. Sim. Desde sempre, eu acho que desde a origem da empresa, desde que seu Katsumi montou um pequeno bar e mercearia há 50 e tantos anos atrás, ele não almejava isso tudo, mas lá dentro, no fundo, já fazia parte dele ser assim. Ele já era assim lá no Paraná, ele já criou os filhos dessa forma e isso foi se perpetuando e crescendo e expandindo, e hoje nós somos uma grande família com quase 2.000 pessoas que pensamos do mesmo jeito. É algo muito difícil de se encontrar hoje, uma empresa que tem uma cultura tão forte, tão enraizada e que consegue formar tantas pessoas. Por isso que essas histórias inspiradoras a gente trouxe para todo mundo conhecer. A gente tem centenas de histórias deste tipo aqui na empresa. Então a gente começou com o Bruno contando a dele, a gente vai ter mais uma série de episódios de outras histórias inspiradoras para que todo mundo perceba que todo mundo pode. O querer, o fazer, o querer ser diferente, o almejar algo mais, o querer ser uma pessoa melhor, vem de si. Se você tem uma empresa que ajuda a te impulsionar, você está no céu, né? Porque aí você já tem isso, alguém vem, você chega num lugar que ajuda você a impulsionar isso, você não chegou aqui por acaso. É isso mesmo. Resumindo, né, acho que a mensagem que a gente pode deixar no final, assim, é que, assim, você que é jovem, que está começando na empresa, você que já está também no tempo, como a Eugênia falou, várias histórias são parecidas com a minha que construíram, mas eu acho que, assim, se você se dedicar, se você se entregar, se você fazer bem feito o seu serviço, se você procurar ser diferente, com certeza, assim como eu, como você que também tem sua história no varejo, né, construiu, você não é gerente de RH de marketing à toa, né, porque você tem realmente as suas qualidades, você foi buscar. Então, assim como eu e como muitos que estão nos ouvindo, para que pratique isso, aumente essas virtudes. Porque lá na frente, assim como eu não me imaginava com 16 anos, estaria hoje com 36 contando a minha história aqui, mas foi conduzida, porque eu sempre busquei fazer o melhor. E meus pais, assim, eu sempre falo, né? Meu pai é analfabeto, a minha mãe lê muito pouco. E por que a gente construiu tudo isso? Com certeza. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai tinha um comércio em São José, e eu com 7 anos ele levava a gente para guardar sacola.
Então, meu marido falou, porque quando eu era criança, eu assistia esse desenho. Eu falo, quando eu era criança, eu guardava a sacola no mercado. Porque a gente não tinha isso de, tinha sim, via desenho, óbvio, era criança, óbvio, mas a gente já tinha obrigação com 7 anos de idade. Isso me fez ser a pessoa que sou hoje. Isso, quando eu comecei a ser estagiário tem uma tendência natural a fazer o seu, né? É a tendência natural. Eu nunca fiz só o meu, e você também não. E pode ver que as pessoas que chegam, que almejam algo mais, que querem algo mais, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui ler muito, eu sempre estudei muito, e eu sempre consegui participar de outras esferas sempre acima da minha, porque eu tinha sempre um conhecimento acima do que eu estava. Porque eu estava sempre lendo mais, estudando mais, conhecendo mais, porque eu queria chegar mais, eu estava querendo alçar outros voos, e sempre foi assim e assim até hoje. Eu tô com 51 anos, já tô até ficando mais velho, já tô com 51 anos e eu não parei de estudar até hoje. E é isso que eu falei, e o Irota, outra questão, a minha faculdade, o Irota me ajudou a pagar. É isso. A formação, né, como você falou, eixo cultural, ele me ajudou na fé em ajudar as pessoas, a minha família hoje foi construída dentro do Irota, que a minha esposa trabalha aqui também, e a Giovana vai nascer, a gente trabalha aqui até hoje. A escola, na parte de formação, o Irota me ajudou a pagar, e o trabalho é onde eu aplico tudo. Então eu vivo na prática o eixo cultural. É isso. Vivo o eixo cultural do Irota, eu vivo na prática e vou levar para minha filha. Então, é isso, gente. Acho que é uma grande trajetória aí, são 20 anos, mas sim, muito feliz. E se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, faria tudo de novo, porque não é só o profissional. Acho que essa é a grande lição. 80 anos da nossa vida passa voando, rapidamente. Nem sei se eu chego até lá, né? 80 anos passa voando. Eu nem voando. sei se chega até lá. O que você fez nesses 80 anos da sua vida? Eu sempre penso isso. Eu tenho mais... Qual legado você deixa? Qual legado você deixou? Como você falou, seu Katsumi tá deixando esse legado, e eu tô contando uma história por causa dele. O que eu vou deixar para a vida das pessoas? Para mim, esses 13 anos de comitê... O que as pessoas vão dizer para sua filha quando você... Eu sempre me pergunto isso. O que as pessoas vão dizer para os meus filhos sobre mim? É o legado? O que você está deixando de legado para sua família, porque você é o maior exemplo. Tudo isso que você faz, dias que você sai daqui tarde, da noite. Você acha que os filhos não veem? Vê tudo isso, porque eu lembro que meu pai saía 10 horas da noite. E para mim é exemplo. O meu filho uma vez era pequeno, que a criança tem umas coisas que a gente nem não entende, mas assim, eles interpretam do jeito deles. E eu não sei o que foi, alguma coisa na escola, uma festa, alguma coisa que eu não consegui participar o tempo todo. E a professora perguntou, minha mãe trabalha demais. Muito mesmo. Falei, mas ela trabalha... se ela não trabalhar tanto, a gente morre de fome. E isso fica marketizado nele. Fica. É isso que eu falo assim, quando ele estiver lá na sua maioridade, ele vai lembrar de tudo isso que você está passando, que você está fazendo por eles, toda a correria que você e o Carlos estão fazendo por eles. Isso, marketing, não adianta, por mais que o filho tente desviar, em algum momento ele vai lembrar de você. Então, toda essa... Isso são valores. E isso que quando você falou, por mais que você tente desviar, o filho vai lembrar, eu falo isso sempre para os meus filhos. Quando vocês forem fazer alguma coisa e se perguntarem, minha mãe gostaria que eu fizesse isso? Se a resposta for não, não faça, porque está errado. Falei, você vai se arrepender depois. Não faça. Isso é respeito, isso é valor, porque você aprendeu tanto que faz parte de você de um jeito que você não consegue não fazer. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, os meus filhos estão aprendendo comigo e com meu marido, e os filhos dele também aprenderão, porque graças a Deus estão todos seguindo na mesma linha. Ontem eu fui na escola do meu filho, e aí dá maior orgulho, mas assim, é unânime. Então, seu filho é muito educado. Ele destoa dos outros, ele não eleva a voz, ele não maltrata ninguém, ele é muito educado, ele sempre vem aqui, dona isso, dona tia aquilo. Ele falou assim, é até diferente dos outros. E aí dá maior orgulho, falar, fiz direito. É essa educação que a gente teve em casa, e o Irota também nos ensina assim, né? Então, esses 80 anos que eu falo que passam muito rápido, é pra gente realmente
saber que lá do outro lado, a gente, quando olharem para ele, fala assim, poxa, eu tenho orgulho de você na Terra. Deus tem que ter orgulho de nós aqui na Terra. Por isso que não vale o egoísmo, a inveja. Muitas vezes a gente tem que dar os dois lados da cara da pessoa, bater para a gente poder seguir as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E uma frase assim que eu guardo para minha vida e eu levo assim, vai ser para a eternidade, que eu vi no filme Gladiador, e eu acho que é um exemplo que para mim vai servir sempre. O que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Essa é a frase que eu levo para minha vida. O que eu faço hoje da minha vida vai ecoar pela minha eternidade. Então, o que eu estou fazendo? Então, finalizando, eu acho que o Irota me ajuda a ser esse ser humano que vai ecoar um dia a minha história. A gente não precisa, Já tá. A gente não precisa ser político, a gente não precisa ser empresário, a gente ser um ser humano bom para a sociedade, para as pessoas, a gente constrói nosso cantinho onde tem que ser. Então, eu levo isso para minha vida, meus pais com toda a humildade do mundo, que eu olho assim para eles, eu falo, poxa, né, para que às vezes a gente quer tanto? Se a gente pode viver feliz com tão pouco, a casinha deles lá na praia, curtindo a caminhada deles 6 horas da manhã, às vezes a gente fala, poxa, eu preciso viajar para um lugar, preciso ter um carro melhor, assim, aí vem esse tapa na cara toda vez que a gente deseja ter algo maior. Mas a gente se apega a Deus, que Ele possa conduzir, que a gente possa ajudar as pessoas a ser melhor. E aqueles que querem, Irota, assim como eu, cresci e me desenvolvi aqui dentro, profissional e pessoal, eu acredito que muitos que estão lá no chão de loja, hoje eu estou na bandeira Express Irota em casa, que são muito jovens que não estão ouvindo aqui o nosso podcast, que você que está aí, você pode também ter a oportunidade, mas precisa tem que querer. Dedicação. Não vai ser fácil, vai ter pessoas lá no seu dia a dia, às vezes, que vão te empurrar para baixo, pessoas que vão querer te falar que você não é capaz, que você não consegue, que aqui é ruim, mas se você colocar na sua cabeça os seus sonhos, os seus objetivos, e lembrar daqueles que você deixou lá em casa, que olham para você e sentem orgulho, porque eu sempre falo, né? Eu tô aqui hoje, mas eu sempre tô pensando em meus pais. Eu preciso dar orgulho para aqueles que lutaram por mim. Então, que te fizeram o homem que você é hoje. Mas eu lembro toda vez, saindo 7 horas da manhã, e minha mãe chegando 6 horas da tarde, lutaram para colocar comida em casa, para me dar o melhor. Eu tenho o dever de fazer o mesmo por eles, de trabalhar, dar orgulho, porque se eu der orgulho para meus pais, eu sei que eu estou dando orgulho para eles. Não, mas já deu. Hoje já tá, né? Essa é um pouco da minha história. Foi isso, gente. Acho que a gente aprendeu mais um pouquinho aqui de como ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Tem uma coleção de belas histórias que a gente pode contar aí, e de cada uma delas a gente pode tirar uma liçãozinha para a nossa própria vida. Vamos ter outras? Continue acompanhando o nosso videocast Irota Food, Informação e Sabor, que logo, logo a gente volta com alguma coisa, uma novidadezinha para vocês. Até mais!